O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Com Jesus a respeito do sábado, e sempre a ideia é que Jesus transgredia o sábado, os discípulos de Jesus transgrediam o sábado, e aí está a questão para nós aprendermos, considerarmos com mais cuidado, para nós mesmos entender e depois explicar aos nossos alunos na nossa escola bíblica dominical. Observem como Jesus coloca aqui dois pontos muito fortes, colocando primeiramente que os sacerdotes violam ou trabalham no sábado e não se tem nisso culpa alguma, porque estão trabalhando para Deus no templo de Deus. Era a ordem de Deus para eles trabalharem todos os dias, inclusive no sábado, e quanto mais no sábado, porque era o dia em que todos os israelitas poderiam deixar as suas atividades normais na vida temporal e ir para o templo. Aí eram ofertas, aí eram também sacrifícios, aí também conselhos, orientação, aprendizado na palavra. Tudo isso cabia aos sacerdotes ministrar. Eles trabalhavam no templo, no sábado, diretamente numa ordem de Deus, e não tinham isso como transgressão. Aí Jesus coloca essa palavra bem forte, ao dizer, está aqui, referindo-se a Ele, quem é maior do que o templo. E termina a palavra dizendo que Ele, Jesus, Filho do homem, até do sábado é Senhor, mostrando que há uma superioridade no templo e nele mesmo sobre o sábado, o que os fariseus não entendiam e colocavam que Jesus transgredia, os discípulos transgrediam, quando na verdade, por aqui percebemos que os escribas e fariseus estavam numa ideia incorreta do que é o sábado, ideia incorreta. Mas vamos conversar na nossa lição, tomando o texto áureo em Gênesis capítulo 2, verso 3, quando aparece então o chamado sábado, e a palavra é esta: e abençoou Deus o sétimo dia, ou o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. 6 dias de trabalho, vamos dizer assim, foi o que Deus esteve ali operando, e depois o sétimo é o seu descanso, completando esse período, esse ciclo de 7 dias, 6 de trabalho, 1 de descanso. Indo em frente, para tratarmos este assunto, vamos estar desenvolvendo a lição 13, a doutrina do sábado, no desenvolvimento através de um tópico, a instituição do sábado, o seguinte, o cumprimento do sábado e finalmente a guarda do sábado, sendo esse o esboço da nossa lição de hoje. Dando sequência, vamos já para a introdução, e no nosso material de classe temos isso para ser distribuído para os alunos, e nós agora tomamos textos escolhidos ou resumidos para colocarmos. Assim, existe muita polêmica em torno da guarda do sábado, mas esta não é uma questão apenas para polêmica, para discussão, pois envolve uma preciosa promessa de Deus para o seu povo e precisa ser examinada com cuidado, para que possamos entender o verdadeiro propósito de Deus
ao instituir um dia de repouso consagrado a Ele, e como isto realmente se cumpre em nossas vidas. Portanto, se o sábado é assunto polêmico em muitos círculos, entretanto, vamos ficar fora dessa ideia de estar estudando para depois debater em algum grupo ou num processo de debate e questionamento de uns aos outros. Não. Precisamos entender corretamente para estarmos na vontade de Deus, como Jesus estava e todo Israel preso na religiosidade não percebeu e não vivia o verdadeiro sábado de Deus. Para nós estarmos aproveitando o benefício e não simplesmente em palavras de discussão. Mas continuando, entrando já no primeiro tópico, a instituição do sábado, no nosso material de classe, extraio primeiramente um subtítulo. No princípio, a instituição do sábado. Como foi essa instituição? Como é que foi no princípio? Naturalmente está em Gênesis. Mas lendo o nosso material, temos a palavra sábado significa repouso, cessação ou cessar, descanso de uma obra realizada. Ocorre pela primeira vez quando o próprio Deus, tendo concluído a obra da criação, repousou no sétimo dia e o separou como memorial. De fato, Deus não se cansa, nem se fadiga, nem se detém de fazer toda a sua vontade, até mesmo neste dia. Mas Ele queria que o homem se lembrasse do seu repouso, como uma promessa que Ele mesmo entraria nesse repouso. Tal promessa oferecida aos pais diversas vezes no passado, hoje também é feita a nós pelo Evangelho. Então observem bem, neste início, é Deus quem estabeleceu o sábado. Deus trabalhou, fez toda a obra que tinha que fazer, e observem, e no sétimo dia, que Ele estabeleceu agora, diz que é o descanso. Mas descansar de que se Deus não se cansa? Pelo que a palavra descanso tem uma amplitude maior. Seria como nós temos de nós mesmos a experiência quando temos uma tarefa, seja ela remunerada ou não, no que nós nos empenhamos e concluímos essa tarefa, em nós há uma paz, um descanso, uma satisfação, uma alegria, um contentamento de ver que aquilo que estava projetado ou era nossa obrigação já está concluído. Isso desde tarefa simples de uma dona de casa em fazer uma limpeza, assar um bolo ou preparar um almoço, etc., até o homem que trabalha exaustivamente, por exemplo, numa pedra que tem que esculpir ou talhar, tirar da rocha. No final, quando tem um sucesso, concluiu, que satisfação, que alegria. Então, essa palavra sábado tem uma amplitude maior, desde o princípio que Deus na verdade não se cansa. Mas já ficou aqui a mensagem na nossa lição, que Deus trabalhou e agora descansou. E ao homem? Aí, com a continuidade da mensagem, é que vamos ver que para o homem também está proposto. Assim como Deus descansou, nós também temos um descanso. Ou teremos um descanso? Se já estamos descansados, maravilha. Se vamos descansar, é uma boa esperança para nós. Mas, entre muitos versos que nós temos, queremos ressaltar os versos próprios deste assunto, do início da criação do sábado, naturalmente em Gênesis 2, verso 1, 2 e 3, onde está escrito assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito,
descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Já em Isaías 40, verso 28, Deus coloca essa expressão para nós, então, sermos como que impactados e acordarmos. O que Deus quer dizer com o sábado? Quando Ele coloca: não sabes, não ouvistes, que o Eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Então, a palavra que Deus descansou, o sábado requer uma atenção toda especial. Deus está nos alertando para isso nessa expressão de Isaías. Assim como no outro lugar se pode dizer que Deus não tosqueneja, Deus não cochila, Deus não dorme. Para nós entendermos que Deus é outra natureza, outro nível para o qual nós devemos subir, e não fazer as coisas de Deus descerem ao entendimento dos homens, de forma nenhuma. Nós é que temos que subir para entender o que Deus quer dizer nas suas coisas, em tudo o que Ele fala ou estabelece. Em João capítulo 5, verso 17, Jesus, dentre muitas discussões, poderia estar sempre dizendo, e Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Olha, então Deus ainda não está descansado, ou não descansou? Aquilo foi uma expressão como que preparando nós para algo que precisamos atingir. Ou, se Deus atingiu, nós não. Mas Jesus coloca que o Pai até hoje trabalha, e nós trabalhamos também. Nós não somos servos na sua seara, então nós estamos no trabalho. Mas virá o dia do descanso. Quando será isso? Aguardemos. É a promessa que já estamos, vamos dizer assim, entendendo nessas primeiras palavras. Há uma promessa de descanso, assim como Deus também, depois de um trabalho, uma tarefa, descansou. Continuando no nosso assunto, ainda nesse tópico, a instituição do sábado, depois de virmos o início, vamos colocar um segundo subtítulo: sob a lei. Quando é que apareceu o sábado mesmo? Acabamos de ver, na própria criação. Já era lei? Não era lei. Não era lei. Então vamos já começar a perceber que o sábado foi antes da lei. Não é mandamento, como alguma coisa que eu tenho que fazer para alcançar um mérito, de jeito nenhum. É algo instituído por Deus. Ou seja, há um descanso. Há um descanso à espera dos trabalhadores. Tanto assim que é antes da lei. Mas vamos ler nosso texto, nesse parágrafo, quando diz: antecipando-se à proclamação da lei, o Senhor já havia chamado a atenção do seu povo para a devida santificação do sábado, ao prescrever os dias para a coleta do maná no deserto. Mas é aos pés do Sinai que este dia é destacado como um dever moral, de amor e temor para com Deus, e como, claro, sinal da aliança e consagração do povo de Israel ao Senhor. Por isso, ao longo da história deste povo no Antigo Testamento, encontraremos diversas exortações à guarda do sábado e severas repreensões pela sua transgressão, em razão da sua contínua incredulidade e desobediência. Os muitos dias de sábado que guardaram desde o deserto do Sinai nunca lhes trouxeram repouso, nem mesmo quando Josué, ou com Josué, ou por Josué, conquistaram Canaã. Então observe bem isso aqui. A lei, sim, houve uma lei. E o sábado? O sábado é antes.
Criou Deus o sétimo dia e o santificou. Pronto. Depois, saindo o povo do Egito, o que acontece? Virá o maná, vocês podem colher 6 dias. 6 dias para vocês irem buscar o maná. O sétimo é o descanso. Não haverá maná. Mas o que for colhido no sexto dia, estará suficiente para o sétimo. Observe bem, antes da lei. Aí vem Êxodo capítulo 20, sábado, guardarás o sétimo dia. Aí é mandamento, mas ele existe antes. Observemos que para o próprio Adão, Deus deu-lhe tarefas no jardim do Éden. Deu tarefas: lavra, guarda o jardim do Éden. Que mais? Domine sobre tudo, sujeite tudo. Quanta tarefa para o homem. Mas depois vem uma lei: da árvore do conhecimento do bem e do mal não pode, no dia que comeres morrerás. Então observe que este sábado é a parte, é antes da lei, até o próprio dízimo também. Então precisamos compreender essas coisas. Agora vamos sair com o povo no deserto, caminhando no deserto. Cada ano tiveram aproximadamente 52 sábados, 52 dias para descansar, vezes 40, dá uns 2.000 e tantos sábados. E depois Deus diz assim: andaram no deserto e não descansaram. Andaram e não descansaram. Ou seja, estiveram parados no sétimo dia, mas na verdade não tiveram o descanso de Deus. A não ser Josué e Caleb, que já estavam descansados, sabendo que herdariam a terra prometida. Então observe, gente que alcançou o sábado, e muita gente que esteve quietinho no sétimo dia e não descansou em todos os 40 anos. E depois também, durante o período da conquista de Canaã, a vida com os juízes e depois com os reis, e Deus diz: nunca descansaram, não chegaram ao descanso. Então não é um sétimo dia, é algo, é uma situação a qual devemos alcançar, atingir. E Deus olha assim, montes, pode estar até numa redezinha, guardando o sétimo dia, não fazendo nada, só repousando. Sábado é descanso, né? Mas Deus olha, não estão descansados, não chegaram ao descanso, não aprenderam o que é o descanso e não atingiram. Por isso vamos estar atentos a essas formas de expressão. O homem pensa de um jeito e Deus está falando do seu jeito, e o jeito de Deus é que vale, e nós precisamos atingir isso. Em termos de expressões bíblicas, textos bíblicos, observemos então o que nós colocamos em Êxodo capítulo 16, quando a partir do verso 23 temos essa ordem de Deus, não ordem como mandamento, mas um procedimento do dia a dia de Israel. E ele disse-lhes: isso é, Moisés falou ao povo, isto é o que o Senhor tem dito: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o; o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água; e tudo o que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. E guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo, 6 dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu que, ao sétimo dia, que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede,
visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. Então observe. Agora, por constantemente estar essa palavra descanso, repousar, é que muitos levam ou levaram os religiosos a entender que é para estar parado. Inatividade. E não é isso que Deus queria dizer. É confiança de que o tempo de trabalhar passou, agora é um tempo de fato de desfrutar do período de trabalho. Mas observemos ainda o texto em Êxodo capítulo 20, verso 9, o mandamento em si, que vem depois, capítulo 20: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Agora sim é colocado o mandamento entre os 10 escritos na tábua que Deus deu a Moisés. Já depois em Ezequiel capítulo 20, observe, séculos, milênios estão passando, e lá na frente Deus volta a dizer a Israel, já agora em cativeiro em Babilônia: e também lhes dei, diz Deus, os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais cumprindo-os o homem viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados. E eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. E na verdade foi no deserto que Deus corrigiu-os, repreendeu-os, depois no tempo dos juízes, depois no tempo dos reis, e agora já estão em cativeiro. E Deus disse que estariam em cativeiro por um tempo que seria o tempo do descanso. E é interessante que Deus se mostrou presente para eles no cativeiro, sem templo, sem rituais do templo, sem os cerimoniais levíticos, mas Deus era com eles, e lá eles tiveram que aprender esse aspecto de esperar em Deus, buscar a Deus e confiar em Deus, que era o verdadeiro descanso que Deus queria lhes ensinar e que eles não entenderam, sempre inquietos, sempre preocupados, ansiosos com uma coisa e outra, naquela expressão que Jesus também pôde dizer, né? A respeito daqueles que se inquietam: que comeremos, que beberemos, que vestiremos, etc. Mas a palavra é: o Senhor é por nós. O Senhor é por nós. Continuando um pouco mais, este sábado, dentro do aspecto da lei, era cobrado rigidamente. Já temos essas palavras que são de cobrança. Mas em Neemias capítulo 13, verso 15, voltando do cativeiro, o povo estava de novo desordenado, e precisa mão forte para colocá-los dentro daquilo que era colocado por Deus. E no caso entre eles, além daquele assunto de julgo desigual, casando-se com mulheres de outros povos, que Neemias vai rigidamente corrigir, tem também até o sábado. E aí a expressão Neemias capítulo 13, verso 15 e versos seguintes dizem para nós: naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda casta de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também tírios,
habitavam dentro e traziam peixe e toda mercadoria que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mão é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim, e nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor de sua ira sobre Israel, profanando o sábado? Sucedeu, pois, que, dando as portas de Jerusalém já sombra antes do sábado, ordenando-o eu, as portas se fecharam, e mandei que não as abrissem até passado o sábado, e pus às portas alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Está. A ideia, irmãos, assim no português, nas palavras, parece que é para descansar. Não, a ideia não é descansar, é estar confiante no Senhor. É justamente a ambição, a cobiça e outras coisas, a inquietação de espírito, a aflição da alma, que leva as pessoas a ficar ávidos por muita coisa. E a ordem de Deus é: para, sossega. Há um Deus que cuida de tudo, que faz até chover pão do céu se for necessário. Não é para nós estarmos inquietos, né? De forma nenhuma. Uma palavra que Deus falou a Isaías é essa: no estardes quietos está o vosso repouso. Na verdade, confiantes no Senhor é que está o verdadeiro descanso. Muito bem, agora passando para o Novo Testamento, Hebreus capítulo 3, verso 8. Observe quantos textos nós temos na Bíblia sobre o sábado. A ordem é essa: não endureçais os vossos corações, como na provocação do dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Então observe bem, essas expressões são importantes. Vou colocar mais uma, o verso 17 deste capítulo, Hebreus capítulo 3. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então aí, outras palavras são colocadas e nós temos que analisar. Deus fala que não entrarão no seu repouso, não vão ter o descanso de Deus. Então, descanso de Deus. Mas por quê? Incrédulos, desobedientes. Observe bem essas palavras. Então, para eu descansar, cumprir o sábado do Senhor, então implica que eu tenho que ser o quê? Obediente e crédulo. Então não é bem um parar, mas é um confiar em Deus. Aí já muda um pouco o sentido, e é esse sentido que é mais importante. Não descansaram e morreram no deserto porque foram desobedientes, foram incrédulos. Então não é questão de parar, ficar quietinho, sabe? Não, é outra coisa. É não confiar no Senhor Deus, não descansar nele. Aí estão as lições mais importantes e as palavras melhor empregadas no sentido que Deus quer dizer. Continuando, indo para um segundo tópico, o cumprimento do sábado. A instituição do sábado foi o primeiro tópico que nós vimos. Infelizmente, como que os homens não entenderam e não se deixaram ser abençoados pelo sábado do Senhor, vem agora o cumprimento do próprio sábado. Assim, dando sequência nesse tópico, o cumprimento do sábado,
vamos considerar um subtítulo: Jesus é o Senhor do sábado. Já lemos isso na nossa leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 12. Mas agora consideremos ainda. Não entendendo o propósito de Deus, os judeus criaram inúmeras proibições em torno da guarda do sábado, dando-lhe um sentido estritamente material, físico, de inatividade. Por isso escandalizavam, achando que Jesus e os seus discípulos transgrediam ao fazer muitas coisas boas no sábado. Mas Jesus veio, sim, cumprir a lei no seu sentido pleno, demonstrando que era lícito fazer o bem aos homens no sábado, pois este dia foi criado por causa deles, e que trabalhar pela causa de Deus, como os sacerdotes faziam no templo, ou como os discípulos faziam por Cristo e com Cristo, acrescenta, que é maior que o templo, não violava ou não violavam o sábado. Então observe bem. Então o sábado não é uma inércia, é o contrário, é esquecer-se de si mesmo e aproveitar para estar com Deus, confiando, andando com Deus, adorando a Deus, fazendo o que Deus quer que se faça, o bem ao próximo. E é o que Jesus fazia, e que eles não entendiam, porque eles ajustaram a ideia de sábado, descanso e natividade. Mas observe, começaram a inventar regras. Eu posso andar tantas milhas, se eu passar disso eu transgredi o sábado. Então já estão colocando coisa que não está na Bíblia. Não posso estender a mão para colher um fruto que eu estou com vontade de comer, estou com fome. Não posso estender a mão, é sábado. Mas andar uma milha eu posso, mas estender a mão, pegar o fruto, não posso. Então são coisas que não tem nexo, não tem lógica. É só mandamentos e mais mandamentos, que são normas de homens. A compreensão do que Deus quer falar é outra. É esquecer de nós e sabendo que temos uma forma de descansar, que é aproveitar aquele dia para estar com Deus, ou fazer o que Deus quer, estritamente o que Deus quer. Aí pronto, vamos compreender? Hoje é sábado, ontem foi sábado, amanhã é sábado, depois da manhã também é sábado, se nós cuidarmos de fazer aquilo que Deus quer que façamos. E um dos mandamentos o mandamento importante é amar o próximo como a nós mesmos. Pronto. E os escribas fariseus não compreenderam isso. Nesse subtítulo colocamos inicialmente Mateus capítulo 5, verso 17, quando Jesus declara enfaticamente: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Jesus fala bem claro, ele veio para cumprir a ordem de guardar o sábado. Por isso Jesus não transgrediu dia nenhum sábado, nem no dia que eles achavam que era sábado e que Jesus pudesse estar transgredindo. Não, Jesus veio cumprir. E eles que não estavam entendendo. Portanto, aí está a polêmica de nós colocarmos aquilo que Deus quer falar segundo o nosso ver, e não segundo o que Deus quer dizer. Por isso, tantos erros dos escribas fariseus, e aquele máximo, claro, declaradamente, um erro dos israelitas, trazendo a mulher que foi pega em ato de adultério. Vão apedrejá-la, cumprir a lei. Nós somos santos, somos justos, vamos cumprir a lei. É? O que diz a lei? O homem e a mulher que fossem pegos em adultério, os dois seriam apedrejados. Trouxeram a mulher tão cheio de satisfação de cumprir a lei. Não estão cumprindo a lei, estão transgredindo. Porque vão matar a mulher e cadê o homem? Então, são a justiça dos homens, trapos de
imundícia. Assim também o sábado. Jesus não veio para destruir o sábado, para mudar o sábado. Não, ele veio para cumprir o sábado, que é o quê? Estar com Deus, descansado na obediência daquilo que Deus coloca para ser feito. Portanto, toda essa questão. E em Lucas capítulo 13, verso 10, outra vez essa situação de discussão por causa do sábado. Na nossa leitura bíblica, uma questão: os discípulos estenderam a mão para pegar o que comer. E aqui, Lucas 13, verso 10, leio: e ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é necessário trabalhar, nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor. Jesus responde e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual havia 18 anos Satanás mantinha presa? Então observe a incoerência dos israelitas nessa prática do que eles entendiam ser guardar o sábado. Eu soltar o boi ou tirar o jumento do buraco onde ele caiu no sábado, eu posso, mas eu fazer o bem para um irmão israelita, não posso. Se o irmão israelita caísse num buraco, aguarda aí terminar o sábado que vem te ajudar. Imagina uma situação dessa, mas seria o ridículo que eles estavam fazendo. Mas se é o boi deles, aí não, isso aí, né? Aí corriam para socorrer o boi, o jumento e etc. Então existe muita incoerência, irmãos, quando nós olhamos a lei segundo o nosso ver, ou aquilo que Deus coloca segundo a nossa interpretação. Nós temos que entender a palavra. Conheçamos a Deus e prossigamos em conhecê-lo. Por isso que Jesus disse no Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, aquela palavra: ouvistes dos antigos, eu porém vos digo. Ou seja, os antigos diziam, muitos diziam, na conotação de uma interpretação humana. Agora Jesus colocou: eu porém vos digo. É assim. Então, quanto ao sábado, Jesus estava corrigindo: vocês fazem o sábado de um jeito, ou pensam guardar o sábado de Deus de um jeito, e não é isso que Deus está falando. É diferente. É nele, descansar com Ele, estar com Ele, servir a Ele, obedecer a Ele, confiar nele, descansar, etc. nele, sendo crentes, crédulos ao que Deus fala ou determina. Continuando neste assunto, outro ponto, João capítulo 9, verso 14. E era sábado quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos daquele cego. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe ao cego: como vira? E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador, entre aspas, que transgride o sábado, conforme vocês dizem, fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Observe que eles mesmos estavam considerando, os religiosos dizendo: transgride o sábado, dá visão ao cego de nascença. Aí todo mundo ficou impactado. Como?
Como que transgrediu? Se ele transgrediu o sábado, ele é pecador. Se é pecador, mas que dá visão ao cego de nascença? Tem alguma coisa aí que não está certo. Ou seja, era o momento dos escribas, fariseus parar assim. É mesmo, né? Então nós não estamos entendendo bem o que é a guarda do sábado e corrigirem. Mas não, na sua soberba. Aí é quando Jesus fala: vocês dizem que vêm, por isso continuam cegos. Enquanto eles confessassem: eu também estou cego, não estou entendendo o que é isso que o Senhor está fazendo, o que é o sábado. Aí o Senhor poderia lhes ensinar a abrir os seus olhos, os olhos do entendimento. Mas não, sempre endurecendo, colocando rigidamente a sua norma, o seu entendimento, e não se deixando levar pela instrução que Jesus dava. E observe que o povo simples percebia, tem coerência nisso. Mas os ditos doutores da lei endurecendo-se. João capítulo 5, verso 8, outro modelo, outro exemplo. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, curado, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondendo-lhes, disse: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Pronto, ou seja, o que antes era paralítico colocou a palavra certa. Quem tem poder para me curar mandou eu pegar a cama e andar. Agora, e vocês que dizem que é para não andar, para não carregar a cama, e vocês não me curam? Então, incoerência no que eles entendiam e determinavam com aquilo que Jesus fazia. E o verso 17, e Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Pronto. Era para entender todo o povo que Jesus estava trazendo a realidade de tudo que Deus dizia, o entendimento preciso, e não aquilo que era interpretado segundo a inteligência humana. Muito bem, assim continuando, nesse tópico 2, o cumprimento do sábado, chegamos ao ponto máximo então, quando diz: Jesus é o verdadeiro sábado. Jesus é o descanso. Assim como Jesus é porta, Jesus é caminho, Jesus é verdade, Jesus é vida, Jesus é luz, Jesus é água que refrigera, Jesus é pão que alimenta. Agora uma nova: Jesus é descanso. E isso é colocado nas palavras que nós temos na nossa lição. E assim podemos ler: embora tenha sido instituído antes do concerto de Deus com Israel no Sinai, ao ser destacado pela lei mosaica, o sábado passa a ser uma figura ou sombra de coisas futuras, a saber, do repouso que ainda resta para o povo de Deus, no qual a igreja, nesse tempo presente, tem entrada pela fé em Cristo Jesus. É acerca deste repouso espiritual, eterno e único que fala o escritor aos Hebreus, e nos exorta a perseverarmos para que nele possamos entrar, como um dia segundo o calendário dos homens. Vou repetir isto: como um dia segundo o calendário dos homens, o sábado neste mundo é relativo, devido à flutuação do dia solar, se de um lado do globo terrestre é sábado, do outro é o dia anterior, sexta-feira, ou o dia posterior, o primeiro dia da semana. E além disso, o repouso é passageiro, de apenas 24 horas.
após o que? As fadigas e tribulações da vida cotidiana sempre voltarão enquanto estivermos neste mundo. Então, o que nós estamos querendo dizer aqui? Jesus é o verdadeiro sábado. Sábado foi constituído antes. Ao Deus colocar aquilo, sábado, como mandamento, incluiu também dentro daquelas palavras, é figura, é sombra das coisas eternas. Então o sábado na lei é sombra, é figura dos bens futuros. Observe esse particular que nós estamos querendo destacar aqui. E continua a palavra mostrando para nós: é impossível guardar o sábado de Deus, porque é sábado hoje aqui para nós, e para o outro lado do globo não é sábado mais. Ou vai chegar ainda o sábado? Como é esse assunto? Precisamos compreender isso. Então, nem na estrutura humana, terrestre, solar, é impossível se cumprir o sábado de Deus. É impossível. Compreendemos isso? Se aqui para nós no Brasil é sábado, lá para o Japão não é. Se para o Japão é sábado, para nós ainda é um dia anterior. Isso nós precisamos compreender. Então o sábado não se encaixa neste mundo. É algo de ordem espiritual. Aí é quando Jesus se apresenta. E aí vamos para os versos bíblicos que vão falar por si mesmo, dentro da nossa lista de versículos que nós temos para apresentar. Hebreus capítulo 10, primeira observação: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Vamos voltar. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, e dentro da lei o sábado. Então é só uma figura. Vamos compreender qual é então o real entendimento que é sábado. Era quando deveria se parar e buscar de Deus esse entendimento. Já em Colossenses capítulo 2, verso 16, Paulo fala firmemente: portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo, a realidade, é Cristo. Então observe que Paulo fala claramente. Muita gente achando que o cristianismo é ofertas de manjares, sacrifício, expiação do pecado, holocaustos, isso, aquilo, outro, e mais coisas da lei, os 10 mandamentos. Não, é muito mais além. E que ninguém julgue segundo o entendimento humano, mas que sejamos julgados segundo aquilo que Deus na verdade quer dizer. Por isso tem aquela ordem para nós não julgarmos segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Mateus 11, 28. Agora sim, chegamos a um ponto que Jesus fala claramente: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui Jesus se apresenta: porta, caminho, verdade e vida. Aqui ele fala: eu sou o descanso, eu sou o sábado, vinde a mim e descansai. Então observe que não é um dia da semana. Estamos na terça-feira, até chegar o sábado, já não estou aguentando de cansado. Se for respeito, irmãos, do cansaço físico, Deus trouxe a noite para a gente descansar. Agora espiritualmente, 6 dias passarão, mas tenhamos confiança, chegará o dia do nosso descanso. Ao concluirmos
todo o período que Deus nos dá para trabalhar. Por isso quem trabalha na casa de Deus, na evangelização, no ensino e outras coisas, mas são trabalhos, irmão, cansa. Mas no final ele tem uma alegria no seu coração, ele está descansado na sua alma. Aquele problema e outra situação em casa, no trabalho, e enquanto ele está evangelizando, ensinando e culpando-se com as coisas de Deus, Deus está tratando das coisas dele. Por isso aquele assunto, aquela palavra que Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Tem uma forma de dizer entre nós aí, fazemos aquilo que Deus deu para nós fazermos, que Ele vai cuidar das nossas. Pronto, isso é questão de fé. Se Deus te mandou, obedeça, e o quanto mais, Ele cuidará. E Ele é Deus, Ele sabe perfeitamente do que precisamos. Portanto, máxima: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Chegareis ao sábado de Deus. Agora, por favor, colocamos aqui que a gente descansa 24 horas, nosso sábado temporal. Mas quem disse que dentro do sábado a gente está descansado? Quem disse? E quando estão cheios de problema e enfermidade o tempo todo, continuamente, uma semana, um mês, um ano, 10 anos. Ou seja, na vida normal não tem sábado que dê descanso para ele. Ainda mais naquele tempo da escravidão, que o escravo tinha que trabalhar e tinha que trabalhar. Descanso: o escravo não descansa, o escravo trabalha. Como cumprir a lei de Deus? Era trabalhar quanto tempo precisasse, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, mas fazendo como se fosse para Deus. Pronto, o resto Deus providenciará. Continuando um pouco mais, Romanos, nós temos a expressão bíblica que coloca para nós, capítulo 10, verso 4: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E em 2 Coríntios 6, 1: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Se formos para Cristo, se estivermos em Cristo, já é para nossa salvação, já é para nosso descanso. Tessalonicenses 1,7 fala com respeito à igreja de um modo geral neste mundo: a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Aqui já fala no sentido diferente. A igreja no mundo não tem descanso. No mundo tereis tribulação, aflição todos os dias da sua vida, mas chegará o descanso quando se manifestar Jesus. Aí já colocou em outra esfera, em outro modelo. Hebreus capítulo 10, verso 11: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Olha, entrar no repouso não é esperar 6 dias passarem para chegar o sétimo sábado. Não. Como é que entrar no repouso? Andar em obediência à vontade de Deus. Miqueias 2:10, aí vem uma palavra também importante para nós: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Descanso na terra está difícil, ainda que agora sabemos, se estivermos plenamente em Cristo Jesus, é possível descansar até mesmo na terra. Aí é que Paulo diz: regozijai-vos, outra vez vos digo, regozijai-vos.
Você pode descansar, se alegrar sempre, mas se estiver em Cristo Jesus. E nós vimos os mártires pacificamente, em paz, sorridentes, sentindo-se honrados, partindo para a morte por causa do nome de Jesus. Opa! Aí sim, alcançar o sábado em plena perseguição e em momentos de martírio. Muito bem, passando enfim ao terceiro tópico, a guarda do sábado. Nosso primeiro subtítulo: sua relevância sobre o Evangelho. A guarda do sábado, sua relevância sobre o Evangelho. Veio o Evangelho, e agora? E o sábado? Consideremos nosso material. Os primeiros discípulos não abandonaram a observância do repouso sabático, mas observemos que quando reunidos em Jerusalém para tratar do que convinha à prática dos gentios que se convertiam a Cristo, chegou-se ao entendimento de que eles não deviam guardar a lei de Moisés, e que dentre as poucas coisas que lhes foram prescritas, não se incluía o sábado. Notemos ainda que Paulo, tendo doutrinado as igrejas em todo o conselho de Deus, não definiu nada quanto à guarda do sábado, nem de qualquer outro dia. Ninguém vê Paulo, Barnabé, Tiago, João, nem mesmo Pedro, falando para os gentios: guarda o sábado, guarda o sábado, guarda o sábado. Não, a palavra sempre é outra: sede santos, como o Senhor nosso Deus é santo. Observe bem. Por isso vamos entender: o que era a figura não se coloca mais como descanso de natividade em um sétimo dia após 6 de trabalho. Não, as coisas são olhar para cima, pensar nas coisas que são de cima. Isso é descanso para nós. Ou pelo menos, se for trabalho, o descanso vai chegar. É só questão de tempo. Do tempo de nós completarmos o ciclo da tarefa, da jornada, da labuta que Deus nos deu para cumprirmos. Por isso que Paulo chegou a dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, terminei meu trabalho, e agora? Agora eu vou descansar. Só que outra linguagem, né, que eu estou usando. Agora eu vou descansar. E assim, posto isso, temos vários versos, textos bíblicos para nós considerarmos nas Sagradas Escrituras. Lucas 23, versos 54 e seguintes: e era o dia da preparação, e amanhecia o sábado, e as mulheres que tinham vindo com ele, com Jesus da Galileia, seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. Então, os judeus, de um modo geral, os próprios discípulos de Jesus, continuaram na ideia de que 6 dias de trabalho, o 7º não pode fazer nada. Continuaram assim, mas eram israelitas, debaixo da lei, daquela tradição, continuando com esta colocação. Estavam presos ainda na lei, ou para não escândalo do resto do povo. Se for observar, todos eles guardavam o sábado, todos eles. Inclusive João, quando fala no Apocalipse: estando eu no dia do Senhor, na ilha de Pátimo. Qual o dia do Senhor para João? Israelita? É sábado. É sábado. Mas continuando a ler, Atos capítulo 15, verso 28 e 29. É quando os israelitas, apóstolos de Jesus, e a igreja reunida, mais composta de israelitas, se reúne. O que a gente vai falar para os gentios? O que vamos falar para os gentios? Tem que vir a Jerusalém 3 vezes por ano? Não. Tem que trazer ofertas e sacrifícios para o templo de Jerusalém? Não. Tem que circuncidar seus filhos? Não.
que vamos colocar para os nossos filhos, para os gentios cumprirem? E seus filhos juntos. Verso 28: na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não nos impor, ou não vos impor, mas encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Onde é que está o sábado? Onde está a circuncisão? 3 vezes tem que comparecer em Jerusalém, trazer ofertas e trazer sacrifícios? Nada disso, nada disso. Então observe, sábado é figura, e que para os israelitas era ordem, mandamento, e eles viviam nisso ainda. Mas os gentios estão livres, já estão nascendo num tempo em que a claridade para os mandamentos e vontade de Deus já está existindo. Passando em frente, Atos 20, verso 20 em diante, Paulo, despedindo-se da região da Ásia, da Macedônia, da Acácia, ele coloca palavras de que eu ensinei tudo que tinha que ensinar. Aí vamos ver como ele coloca: como nada, diz Paulo, que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto a judeus ou aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Ah, é mesmo? Vamos ver. Paulo, o que ele ensina? Somos salvos pela fé. Romanos. O que mais? Coríntios, ele vai falar sobre os que causam divisões na igreja. Uns são de Paulo, outros de Apolo, outros são de Cefas, outros são de Cristo. Vai ensinar. Alguém que pecou vergonhosamente na igreja, como proceder? Olha aí a disciplina que tem que ser feita. E o casamento, capítulo 7 todinho. E capítulo 11, a ceia do Senhor. E capítulo 12, 13, 14, os 12 espirituais. Capítulo 15, a volta de Jesus. Oh, maravilha! Paulo ensinou tudo. Aonde é o capítulo do sábado mesmo? Onde está o capítulo do sábado? Onde está o capítulo do sábado? Tem Romanos 14. Tem Romanos 14 que nós vamos ver. Aí ele coloca: guardar dias. Vamos ler mais um pouco, passando ao nosso subtítulo 2, nesse tópico: a guarda do sábado, a sua prática hoje. Nosso material. Há cristãos que ainda cumprem a guarda do dia do sábado, segundo o calendário humano. Poderíamos condená-los? Seriam justificados aqueles que guardam algum outro dia? Ou, por exemplo, o domingo, a pretexto de cumprir este mandamento? Tratando desta situação, Paulo considera a guarda de dias para o Senhor como um caso de consciência, ou seja, uma questão individual de cada um para com Deus. O que não podemos é condenar o próximo ou nos justificarmos por esse tipo de questão. Afinal, o reino de Deus não consiste em tais coisas como dias, comida e bebida, e circuncisão ou incircuncisão.
nada disso. Mas aqueles que observam o dia para o Senhor devem ter o cuidado de não serem achados como aqueles que, caindo da graça, procuram se justificar pelas obras da lei. Pronto, aí é justificação. Aí Deus tem que salvá-lo por dívida, e Deus não deve a ninguém. Somos salvos mediante a fé. Então é o perigo de alguém fazer alguma coisa como que, se não fizer, estou transgredindo a lei. Pronto, então é mérito, justiça própria. É o perigo que Paulo fala fortemente. Mas nisto vamos considerar outra vez, se temos alguém aqui que guarda com cuidado sábado. Hoje é sábado. Lá no Oriente tem um outro irmãozinho que está guardando o sábado lá também. Mas ele está guardando hoje? Não, ele guardou ontem, eu vou guardar amanhã. Então eu poderia dizer: você aí que está do outro lado do mundo, você está transgredindo o sábado, não está guardando no dia que tem que ser, é hoje. Eu que estou aqui no Ocidente, é hoje. E ele que está no Oriente, o sábado já foi, eu já estou no primeiro dia da semana. Você que está transgredindo, fazendo a guarda do sábado num dia diferente. Aí pronto, quanto que é o sábado? É do Oriente ou do Ocidente? Fica a questão. Muito bem. Lendo textos bíblicos como Romanos 14, que eu anunciei anteriormente, versos 5 e 6, observe: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Verso 13: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. 16: não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Paulo está ensinando sobre dias, e ele está mandando guardar o sábado? Não, o reino de Deus não é comida nem bebida nem dia de guarda. Não, ele está dizendo o quê? Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Verso 6: aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz. Então, não é um dia da folhinha, é o dia que eu trato com Deus. Pronto. Observe bem. E na verdade, quando é que Deus quer que nós descansemos? Sempre. Sempre. Como Ele mesmo, Jesus, esteve todo o tempo descansado no Pai, com todo o sofrimento, toda a dor que passou. Continuando um pouco mais, Gálatas capítulo 6, verso 15, 16, está escrito: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Voltemos no verso 15: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, os que guardam o sábado, nem a incircuncisão, os que não guardam sábado ou nem guardam dia nenhum, tem virtude alguma. O que importa então? Final do verso 15: o ser uma nova criatura, nascer de novo. Gálatas capítulo 4, verso 9 até 11. Mas agora, Paulo fala aos que conhecem a Deus. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus,
como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Receio de vós, que haja eu trabalhado em vão para convosco. Pronto, ele está ensinando sobre guarda do dia. O que ele está dizendo aqui? Se alguém está preocupado com guardar sábado, algum mês, algum tempo, algum ano, pronto, ele perdeu o trabalho dele. Como se a salvação dependesse da guarda de um dia, e não porque Cristo Jesus morreu por nós. Então observe este aspecto. E Gálatas 5, verso 4 e 5, ou seja, Gálatas capítulo 5, versos 4 e 5: separados estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé, que opera por caridade. Mas está claro o que Paulo está falando aqui, e coloca circuncisão todos que obedecem à lei, inclusive o sábado e outras coisas mais, que andam nesse rigor. Não vale nada. E os que não dão importância a isso, também não é nada também. Mas a fé é importante, e aqui diz que opera por caridade. Então a palavra é forte quando Paulo coloca isso, mas quero chamar a atenção: se alguém se justifica por algum mandamento, como sendo da lei, caiu da graça, não está andando mais por fé. Agora vamos colocar: se alguém se justifica porque guarda o sábado, caiu da graça. Alguém se justifica porque guarda o domingo, caiu da graça. E está pior do que o primeiro, que o primeiro mesmo tem a letra, tem que cair para guardar o sábado, e ele, em uma soberba obediência à norma humana, guarda o domingo. Então está pior. Então observe, muitos dos evangelhos condenam os adventistas, os que guardam o sábado. Deixa eles quietos com o sábado deles, porque nós não somos melhores guardando outro dia. E quantas vezes eu ouvi dizer assim: nós guardamos é domingo, agora na graça é domingo que é para guardar. Onde está escrito isso? Domingo é mandamento dos homens, calendário humano, porque na letra está escrito guardar o sábado. E quem tem maior autoridade para trocar essa palavra aqui? Homem nenhum, nem instituição religiosa nenhuma. O catolicismo, com a grande quantidade de membros que tem, não tem autoridade para mudar nenhum tio da palavra de Deus. Portanto, vamos estar atentos. E muitos no evangelho balançam quando diz tem que guardar o sábado. Aí o adventista recebe lá umas ovelhas que vão dos evangélicos pentecostais, não estão tendo entendimento, e eles se justificam no sábado, tem caído da graça. Que eles não estejam guardando o sábado como um mérito para eles, mas simplesmente porque decidiram fazer isso. E se for por uma oferta a Deus, uma decisão própria de servir a Deus no dia que acharam por bem, tá bom. E finalmente chegamos a Hebreus capítulo 4, e é um ponto importante esse texto, do verso 1 até o verso 9, quando a palavra coloca para nós o que podemos também ler nas Escrituras. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação não lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Repito o verso 3:
porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do sétimo dia, ou do dia sétimo: e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar: não entrarão no meu repouso. Visto pois que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Então não é um dia após 6 outros, mas resta um repouso para o povo de Deus. E aí no sentido espiritual, a nós agora é dado trabalhar enquanto é dia, trabalhar enquanto é dia. E assim temos que trabalhar para o Senhor, a observância da fé, o exercício do amor, da caridade, uns para com os outros. Quanto tempo? 1 ano, tá bom? 10 anos? Ou com 35 anos eu aposento, já tenho direito ao céu? Não, até a morte, aí virá o repouso. Falta um repouso para o povo de Deus. Mas o verso 3 salienta: não vamos colocar sempre no futuro, não, pode ser hoje, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Quem está firmado em Jesus hoje estará já em repouso. Não precisa chegar um último dia ou a vinda de Jesus para repousar, já pode repousar hoje, estando em Jesus, nele crendo, confiando de forma absoluta. E assim podemos concluir, terminando este nosso assunto, quando a palavra, ou nosso texto, que é distribuído nas classes, diz: o sábado nos lembra que Deus nos criou não para uma breve vida turbulenta e sobrecarregada de cuidados, frustrações e alegrias passageiras, mas para uma eternidade de completa satisfação, repouso e paz nele, e na qual temos entrada pela fé em Jesus Cristo, o príncipe da paz, que já nesta vida nos tem dado descanso e alívio no perdão dos nossos pecados e na certeza da vitória sobre o mundo. Se cremos em Jesus, estamos em descanso, temos paz. Jesus é tudo para nós. Se Deus é por nós, quem nos falta? Vamos descansar, estar em paz, confiantes e prontos a obedecer, que é a prática desse guardar o sábado. Assim, consideremos que nós temos a nossa lição, a doutrina do sábado, última lição neste trimestre, onde tratamos de grandes doutrinas da Bíblia. Desenvolvemos a última lição sobre o sábado, nos tópicos: a instituição do sábado, o cumprimento do sábado, a guarda do sábado, sendo o nosso texto áureo: e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Assim, para nós, isto é promessa, que terminados os dias da nossa carreira, sim, nós teremos descanso, assim como Deus descansou também na expressão de Gênesis capítulo 2, verso 3. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer.
Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.